dia 17 de março. Estamos concluindo a semana que nós falamos de tempos difíceis. Aí nós vimos que em Salmo 50, 14 e 15, diz que nós devemos oferecer a Deus sacrifícios de ações de graças. Quer dizer, entregar nossos dons, nossos talentos, o que somos e o que temos, para que Deus nos dê o encaminhamento, né? E nós não possamos ficar decidindo, nós não sabemos decidir. Então, que nós dependamos de Deus, tenhamos essa humildade, né? E não a prepotência e orgulho, dizer, não, isso aqui é eu, deixa, né? Então, aqui também fala que nós devemos cumprir nossos votos com o Altíssimo. Existem votos que nós fizemos diante de Deus. E nós fazemos direto aí votos. Mas cuidado antes de fazer votos para não pecar, né? Porque tem que ser cumprido. Aí nós vimos colocando Deus em primeiro lugar, que é algo que não é só assim falar, né? Nossas atitudes vão dizer se Deus está em primeiro lugar. Tem gente que trabalha 14, 15 horas por dia, acha que está certo e quer acumular. Ao passo que vai acumulando, ele vai ficando egoísta. Esse é o perigo. Nós não estamos falando só de milionários e ricos. Classe média. Classe média é o maior perigo, né? Porque às vezes ele saiu da classe mais simples e foi para a classe média. E aí ele pensa já que é o dono do mundo, né? Então, cuidado, colocar Deus em primeiro lugar, fazer suas meditações, orar, pedir a direção de Deus, guardar os mandamentos, porque dos mandamentos te evita você roubar, né? Sonegar, aceitar propinas, evita essa questão de que há uma facilitação hoje para o adultério, né? Para a fornicação. É uma facilidade muito grande. Então você tem que orar a Deus, pedir que seu casamento, sua vida casta possa permanecer firme ao lado de Deus, cumprindo as orientações de Deus. Crer em Deus, né? Crer também na Bíblia, ou seja, nos profetas. É o jeito que Deus tem para falar para a gente. Fala de outras maneiras, mas também fala desse jeito, né? Através da Bíblia. Confiar em Deus e não nos recursos, né? Quando tem muita coisa, aí eu acho que eu estou sendo abençoado. Quando não tenho nada, eu acho que Deus não gosta de mim, né? Não é assim. Nós vemos Jesus, os apóstolos, viviam de ofertas. Jesus não multiplicava dinheiro para ele sobreviver. Jesus não multiplicava alimentos para ele comer, né? Ele dependia das outras pessoas dar. Tanto é que Judas era o tesoureiro. Eles ganhavam ofertas e Judas tomava conta da oferta e comprava o que precisava, né, para eles. Tinha as mulheres que seguiam para dar o subsídio de assistência para os apóstolos, né? Fazer uma refeição, então são várias coisas que não confia nas posses como se fosse mais importante do que Deus. As posses nós vemos, Deus nós não vemos. Então você vê que quanto mais você vai galgando as posses, mais difícil vai ficando. Porque as tentações vão aumentando, né? As amizades vão aumentando. Quanto mais dinheiro você tem, mais amigos, entre aspas, começam a surgir. E amigas também, né? Começam a surgir. É onde nosso coração enganoso pode cair, né? Então, nós vemos aqui também, terça-feira, que nós vimos tempo de simplificar. A vida está tão complicada, né?
E tem tantas religiões, tantos escarnecedores, um crê de um jeito, outro crê do outro, você no meio dessa guerra, flechas inflamadas para todo lugar. Não deixe essas flechas inflamadas atingir seu coração. Você tem que ter o escudo de Deus, né? A palavra de Deus, o Espírito Santo, né? As suas orações. Então você tem que ter o contato com Deus para você não ser flechado por essas tentações que o inimigo manda. É um período sutil que nós estamos passando. É um período em que nós não vemos praticamente agora, principalmente aqui no nosso país, pessoas sendo mortas por causa da sua religião. Pelo contrário, aqui se alguém criticar a sua religião, você pode denunciar, né? Não pode fazer isso, né? Se você for prejudicado por causa da sua religião, a pessoa mandar embora por causa da sua religião, xingar você, falar que sua religião não presta, e falar que você também não presta, não pode fazer isso aí, né? Então, diz que o dia do Senhor virá como ladrão. Repentinamente, os justos, os fiéis, não vai ter surpresa. Quem vai ficar surpreendido serão os infiéis, porque eles acham que Jesus jamais vai vir. Faz tanto tempo que está falando e não vem. Vem nada. Mas quando ele vier, eles vão ficar impressionados. Mas como? Veio mesmo? E aí seriam algumas reações que eles vão ter, né? Uns vão pedir que as pedras, os montes caiam sobre eles, que eles querem morrer, né? Outros vão dizer, Senhor, por que eu não estou sendo salvo? Porque eu expulsei demônios no seu nome, fiz sinais no seu nome, eu curei no seu nome, eu era da igreja e preguei a sua palavra, por que eu não estou sendo salvo? Na vinda de Jesus. Jesus falou assim, eu jamais te conheci. Você não fazia isso no meu nome. Você fazia por interesse. Você fazia para enganar as pessoas. Você se enriqueceu nas costas dos meus pequeninos. Então você não vai herdar o reino de Deus. Então é outra classe. E outra classe ainda serão fulminados pela glória de Jesus. Todos eles serão, mas alguns serão imediatamente. Eles vão nem reclamar, nem pedir para que os montes caiam. São 3 classes de pessoas que todos serão destruídos na vinda de Jesus, né? Então é o tempo de simplificar. A vida é simples. Para que complicar que Deus não foi o criador do mundo? Para que complicar se na Bíblia está dizendo que Deus criou o mundo? Eu não posso confiar na Bíblia, na palavra de Deus? Para que dizer, mas é que veio do macaco, é que veio de um verme, é que veio de um extraterrestre, é que surgiu ali um coisinho, foi evoluindo. É mais difícil crer nessas coisas besteiras do que na palavra de Deus. Então, tempo de simplificar. Para que complicar, dizer que tem que guardar o domingo, quando na Bíblia fala o sábado? A Bíblia inteira. Nem domingo não aparece a palavra. Mas porque Jesus ressuscitou no domingo. Mas não tem na Bíblia dizendo que é para mudar o sábado para o domingo. Continua, Jesus ficou na sepultura no domingo para não ressuscitar no sábado, para não ressuscitar no sábado. Guardou o sábado, descansou na tumba. Assim como Deus descansou no dia do sábado na criação. E lá e Paulo, 60 anos depois, diz, resta um dia ainda, resta um dia para descansar. Então, não precisa complicar as coisas. É só seguir o que está escrito na Bíblia, né? Prioridades, de que lado nós estamos, né? Ninguém pode servir a 2 senhores. As riquezas podem ser, se for um Deus para você,
um ídolo para você, um vício, algo que você se apegou de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, a Bíblia diz, é impossível você amar a Deus. Se você ama essas coisas, quando vier o tempo de angústia, você vai ficar preso a essas coisas, igual a mulher de Ló. Ela amava as suas coisas que estavam lá em Sodoma. Deus já sabia, falou assim, não olhe para trás, para mim ver se vocês amam mais o que vocês deixaram para trás do que a mim. Ninguém olhou para trás, só a mulher de Ló. Virou numa estátua de sal. Por quê? O coração dela não estava ali com Deus. Estava lá em Sodoma que estava pegando fogo. Então, Deus fala, cuidado, você pode ter riqueza, mas é muito perigoso. Você tem que controlar as suas atitudes, o seu pensamento, o seu coração, porque virão muitas provações, sugestões e tal. Aí você começa a ter uma religião diferente, a religião que você pensa, que você aceita, que você acha coerente, que você aprova. Então, essa religião, normalmente, entra em atrito com as coisas que estão na Bíblia. Mas você dá um jeito, distorce um pouquinho e dá um jeito de fazer a coisa ficar parecendo com a Bíblia. Então, precisa ter cuidado, não tem problema ter, mas cuidado para não colocar isso em primeiro lugar. Tem gente que pisa os mandamentos de Deus para ficar rico. E ameniza os pensamentos, as acusações da mente e as instruções do Espírito Santo que está fazendo a gente acreditar no pecado, na justiça e no juízo, e a gente inventa alguma coisa para amenizar a consciência. Então, cuidado, muito cuidado, essa questão aí de que lado você está. Não ameis o mundo. E também na quinta-feira ninguém poderá comprar ou vender. Então, é aquela questão. Se seu coração está nas posses, quando tiver que abandonar tudo, quando te tomarem tudo, você vai rodar junto. Você vai aceitar a marca da besta. Ah, mas eu não vou aceitar, não vai. Se Deus for Deus em primeiro lugar para você, tudo bem, você não vai aceitar, vai ter o sinal de Deus. Tudo bem. Mas se você tiver colocando as riquezas em primeiro lugar, você não vai ter forças para mudar isso. Então Deus adverte. Veja que vai chegar o tempo de angústia, que ninguém vai poder comprar ou vender. E é na nossa época agora que vai acontecer isso. Não é no tempo de João, não, já está aqui. E tem gente ainda se enrolando com isso. É bom demais, né? É bom demais ter 2 geladeiras cheias, 2, 3 carros, vários imóveis, viajar, cada 3 meses viaja, fica uma semana, 10 dias, 15 dias, no exterior, em todos os lugares. Isso é bom, quem falou que não é? Não tem problema. Só que isso pode fazer a nós afastarmos de Deus. Daqui a pouquinho nós não temos tempo para ler mais a Bíblia, para ir na igreja, para guardar seus mandamentos. A gente sente mais prazer vendo a bolada crescer. A bolada aqui. Eu tenho mais prazer na bolada do que nas coisas de Deus. Aí é que está o problema, né? Então, às vezes a gente pensa que está falando só para os ricaços, milionários. Não. Classe média. Até o pobre que está querendo ascender com um bom salário, um bom emprego, pode acontecer isso. Porque começa o inimigo a assediar.
as flechas sutis começam a vir. E se bater no coração, aquele coração vai ficar infectado e Jesus não vai poder morar ali. E essa semana foi uma semana de advertência, bons conselhos de Deus e que possamos ser bem-sucedidos nisso. Amém.